Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre densidade e pressão. Então a gente vai falar um pouco sobre o conceito de cada uma dessas grandezas, porque elas vão se relacionar em algum momento, a gente consegue fazer uma relação entre elas, então a gente precisa saber o que é cada uma. Vamos começar do básico, né? Densidade. A densidade é uma propriedade específica da matéria, a gente consegue diferenciar um material de outro, uma substância de outra, pela densidade que ela apresenta. A gente não tem materiais que tenham a mesma densidade, eles vão ter uma diferença no valor, seja na segunda ou terceira casa decimal, mas a densidade é uma propriedade específica da matéria, cada substância tem uma. Como que a gente calcula a densidade? A gente faz a razão, ou seja, a divisão entre a massa e o volume do seu corpo, da sua substância, do que você está analisando. Então, a minha densidade, que é representada por esse símbolo aqui, por essa letra, que é o ρ, a minha densidade é igual a massa dividido pelo volume, ok? No Sistema Internacional de Medidas, a gente tem a massa em quilos e o volume em metros cúbicos. Só que existe várias outras unidades. Uma outra unidade muito comum para a densidade é o gramas por centímetro cúbico. Então, a gente consegue fazer uma conversão, né, do gramas por centímetro cúbico para o quilogramas por metro cúbico. Então, se eu estou passando de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, eu multiplico por 1000. Se eu tiver em quilogramas por metro cúbico para gramas, eu vou dividir por 1000, ok? Então, ó, por exemplo, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, 1000 quilogramas por metro cúbico. A densidade do mercúrio é de 13,6 gramas por centímetro cúbico, ou seja, 13.600 quilogramas por metro cúbico. O que é legal que a gente precisa observar em relação à densidade? Gente, para uma massa que seja constante, a gente tem que o volume e a densidade são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a densidade, menor o volume ocupado, e quanto menor a densidade, maior o volume. É dessa relação aqui que vem aquela brincadeira. O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? O peso do quilo de chumbo e do quilo de algodão é o mesmo, né? Porque peso é massa vezes gravidade. Se eu tenho 1 quilo para os dois, vai ser 1 vezes 10, vai dar 10, né? O peso deles. Agora, se a pergunta fosse, o correto seria falar, quem é mais denso? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Aí a conversa muda. Por quê? 1 quilo de algodão, gente, tem um volume muito grande. Vamos imaginar que tem o volume dessa folha aqui. 1 quilo de chumbo tem o volume desse espacinho aqui, ó. Então, se o volume de chumbo tem um volume menor, a densidade do chumbo vai ser maior. Se o volume do algodão é maior, a densidade do algodão é menor. Então, a gente consegue fazer essa relação entre densidade e volume. Se a gente estiver trabalhando com uma mesma massa, né, de dois materiais, podem ser materiais iguais ou diferentes. Quem tiver maior densidade, com certeza tem um volume menor, tá? Além da densidade absoluta, que é essa que a gente calcula com massa e volume do corpo, a gente pode trabalhar a densidade relativa. Essa densidade relativa é muito legal para a gente conseguir dizer, né, algumas coisas. Por exemplo, o corpo ele vai afundar ou o corpo vai flutuar quando ele for colocado em contato com o outro. Então, ele afunda ou flutua? A condição de flutuação, né, ou de afundar, ela é dada pela densidade relativa. Então, a densidade relativa de A e B é dada pela densidade de A dividida pela densidade de B. O que eu estou querendo dizer? Imagina que eu tenho um material A que tem uma densidade que é 4 quilogramas por metro cúbico. E um material B que tem uma densidade que é de 2 quilogramas por metro cúbico. Quando eu faço 4 dividido por 2, eu vou chegar numa densidade relativa a B que é igual a 2.
Ou seja, o meu corpo A, ele é 2 vezes mais denso do que o corpo B, tá? É uma maneira. Uma outra maneira é a gente conseguir comparar. Quando eu trabalho com densidade relativa, gente, eu realmente quero saber o quanto um corpo é mais ou menos denso em relação a outro. E aí eu posso colocar nessa condição de flutuação. Por exemplo, se eu pegar uma bola de isopor, peguei uma bola de isopor, coloquei a bola de isopor na água. Observei que essa bola de isopor ela fica flutuando, ela não afunda na água. Então o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a densidade do isopor é menor do que a densidade da água. Porque se o meu corpo flutua, quer dizer que a densidade do corpo é menor do que a densidade da água. Agora, se o meu corpo afunda, quer dizer que a densidade do corpo é maior do que a densidade da água. Ok? Então, a gente consegue relacionar, né, essas propriedades de acordo com a densidade relativa, tá? Então, esses são os conceitos de densidade que a gente tem. Um outro conceito muito importante é o conceito de pressão. Gente, esse conceito de pressão aqui é um conceito geral de pressão que geralmente é aplicado para quando eu quero calcular a pressão em sólidos ou em superfícies que sejam sólidas ou em corpos que sejam sólidos, enfim, é uma pressão que a gente calcula no geral. A pressão, ela é dada por força dividido por área, né? Então, a minha força eu vou calcular em newtons, a área do corpo é calculada em metros quadrados, então, quando eu faço força dividido por área, eu chego na pressão. O que é muito legal a gente entender também? Se eu tenho uma força que é constante, eu consigo estabelecer a relação. Quanto maior for a área do corpo, menor é a pressão que aquele corpo vai exercer. E daí a gente tem aquela ideia, por exemplo, ó, se eu pego essa caneta, imagina que essa canetinha aqui é uma caneta dessas de escrever, caneta normal. Se eu pego aqui nessa parte de trás da canetinha, ó, ela tem uma área de superfície que é grande. Se eu pressionar essa área aqui contra o meu dedo, estou fazendo uma força, vamos supor de 10 newtons, estou pressionando aqui. Não está me incomodando, eu poderia ficar o dia inteiro aqui, não ia me incomodar, não está machucando nem nada. Agora, se eu fizer o contrário, vamos imaginar que essa ponta da canetinha aqui não seja mole, que seja uma ponta dessas mais duras, tipo caneta azul, caneta preta, Bic, de escrever. Se você pega e começa a pressionar aquilo ali contra o seu dedo com a mesma força de 10 newtons, vai incomodar, ó, você não vai conseguir ficar com aquela ponta ali no seu dedo. Por quê? Essa ponta aqui tem uma área que é menor. Se eu tenho uma área menor, a pressão que eu vou sentir é maior para uma força constante. É a mesma ideia de por que se você sentar em um prego, você vai se machucar, e você sentar numa cadeira com 50 pregos, você não vai se machucar. Porque a área de contato dos 50 pregos é grande, então a pressão que eu vou ter ali vai ser uma pressão pequena, você não vai sentir incomodado. Agora, se você pega um prego, a área dele é pequena, então a pressão que ele vai exercer é grande, você vai se sentir incomodado, tá? As unidades no sistema que a gente tem, no Sistema Internacional de Medidas, a pressão é dada em newtons por metro quadrado. Essa é a unidade oficial. O que a gente tem? 1 newton por metro quadrado é a mesma coisa que 1 pascal. Então, se você vê qualquer pressão de algum lugar, tiver escrito lá a pressão 2 pascal, é a mesma coisa de estar escrito 2 newtons por metro quadrado, tá? E aí a gente tem as outras unidades, por exemplo, o ATM. Um ATM, uma atmosfera. Gente, a unidade do ATM, ela foi descoberta por uma experiência do Torricelli com um tubo de mercúrio. Tá? Ele equilibrou, ele viu que se ele pegasse uma bacia com mercúrio, aí ele pegou um tubo cheio de mercúrio e virou de cabeça para baixo dentro da bacia. Aí ele percebeu que o mercúrio vazou dentro desse tubo para a bacia até uma determinada altura, até 76 centímetros de Hg. Ficou sobrando 76 centímetros de mercúrio dentro do tubo. E aí não desceu o mercúrio do tubo mais. Ou seja, a pressão lá dentro, 76 centímetros de Hg,
se equilibrou com a pressão atmosférica, 1 atm. Então, 1 atm, 1 atmosfera, corresponde a 76 centímetros de Hg, e 1 atm também corresponde a 1,01 vezes 10 à quinta Pascal. Então, se o exercício te deu uma pressão em atm, mas você precisa achar a área que está em metros, você vai converter de atm para Pascal. Porque Pascal é a mesma coisa que newtons por metro quadrado. Então, você vai conseguir fazer, trabalhar com as unidades no sistema internacional corretas, tá? Essa é a pressão geral, pressão para um sólido. Agora, a gente tem também a pressão hidrostática. A gente tem a pressão atmosférica, que é a pressão que a coluna de ar faz sobre a superfície, que sofre uma interferência direta, né, da altitude. E a gente tem a pressão hidrostática. O que é a pressão hidrostática? É a pressão que um líquido faz em um determinado ponto, ou que o líquido faz em um corpo. Por exemplo, quando você mergulha, você sente a pressão no seu corpo alterando. Tanto é que às vezes até o ouvido da gente tampa quando você fica muito tempo debaixo da água. Por quê? Tem uma alteração da pressão ali. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse ponto A, esse corpo A, ele está a determinada profundidade, então existe uma altura de coluna de água sobre ele. Qual é a pressão que essa água está fazendo sobre esse ponto A? Essa pressão, que a gente chama de pressão hidrostática, eu posso representar por P, eu posso colocar pH, pressão hidrostática do mesmo jeito, é dada por ρ, que é a densidade do líquido, ok? Não é a densidade do corpo, densidade do líquido, vezes a gravidade, que é dada em metros por segundo ao quadrado, contando que você esteja na Terra, a gravidade vai ser 10, né? 9,8 por aí, vezes H, que é a sua profundidade, ou seja, a quantos metros o meu corpo está abaixo de água, quanto de água tem acima do meu corpo. Comi um dia aqui, né? Profundidade, que é dada em metros. Pessoal, se a minha altura é dada em metros, a minha gravidade só pode estar em metros por segundo ao quadrado, então a minha densidade obrigatoriamente tem que estar em quilogramas por metro cúbico. Ah, mas o exercício me deu a densidade em gramas por centímetro cúbico. Tudo bem, mas você precisa colocar em quilogramas por metro cúbico, tá? É a unidade que a gente trabalha, porque a gravidade está em metros por segundo ao quadrado, a gente não pode alterar essa unidade aqui, tudo bem? E aí a gente tem algumas relações, por exemplo, a cada 10 metros de profundidade que um corpo está, a água exerce sobre ele uma pressão de aproximadamente 1 atm. Então vamos imaginar o seguinte, você tem um relógio, tá eu aqui com o meu relógio, e na indicação do relógio fala assim que ele suporta 5 atm de pressão. Quantos metros eu poderia mergulhar com esse relógio? Aí você vai pensar, né? A cada 10 metros é 1 atm, se ele aguenta 5 atms, então eu posso mergulhar 50 metros, certo? Errado. Eu posso mergulhar com esse relógio 40 metros. Por quê? Porque além da pressão da água, eu tenho a pressão atmosférica, ok? Que vale 1 atm, se eu estiver no nível do mar. Então, se o meu relógio aguenta 5 atms, eu posso mergulhar 40 metros, porque a cada 10 metros de profundidade eu tenho 1 atm. Então, 40 metros eu teria 4 atms, mais o atm da pressão atmosférica, que é 5 atms no total, ok? Então, a pressão total que eu tenho em um ponto, vou até adiantar aqui, ó, a pressão total que eu tenho em um ponto, meu P total, é igual à pressão atmosférica naquele local, mais a pressão que o líquido está fazendo, a pressão hidrostática. Então, a minha pressão total aqui seria a minha pressão em atm mais ρGH, ok? Lembrem-se disso, tá bom? Muito bem, então a gente falou aqui da pressão hidrostática e com base nessa pressão hidrostática a gente consegue chegar na lei de Stevin, ou de Stevin, mais comum falar Stevin. O que essa lei fala? A diferença de pressão entre dois pontos em um fluido, ou seja, em um líquido, né, homogêneo, é dada por
Então, a diferença de pressão, eu tenho aqui o ponto A, esse ponto A aqui, ele está a determinada altura, que eu vou chamar de Hzinho, tem uma altura aqui de água sobre ele. O ponto B está uma outra altura, que eu vou chamar de Hzão. Eu tenho uma diferença de pressão entre A e B. Por quê? Porque o ponto B está a uma profundidade muito maior. A coluna de água que está pressionando o ponto B é maior do que a coluna de água que está pressionando o ponto A. Então, com certeza, a pressão hidrostática sobre B é maior do que a pressão hidrostática sobre A. Então, essa diferença de pressão, PB menos PA, por que o PB menos PA? Porque a pressão em B é maior do que em A. Então, a pressão do maior menos a pressão do menor é igual à densidade do líquido, por isso que eu coloquei esse L aqui, é a densidade do líquido. Ah, eles estão na água, então beleza, seria a densidade da água. Ah, eles estão, sei lá, no mercúrio, então é a densidade do mercúrio. Vezes a gravidade está na Terra, então 10 metros por segundo ao quadrado. Vezes o desnível. Gente, não é a altura de A e a altura de B, é o desnível. O que seria o meu desnível aqui? Seria essa diferença aqui, olha, do A para o B. Esse seria o meu ΔH. É esse desnível aqui que eu vou colocar. Vamos supor que esse H aqui esteja valendo 10 metros e que o Hzinho esteja valendo 2 metros. Então, o meu ΔH seria 10 menos 2. Então, o meu ΔH aqui é 8 metros. É esse 8 metros que eu vou substituir aqui, ok? Por quê? Porque eu quero chegar na diferença de pressão entre dois pontos. É muito importante a gente entender isso, porque a gente vai falar mais para frente de aplicações de lei de Stephen, e aí a gente vai ver a ideia de vasos comunicantes, como que funciona, e eles trabalham exatamente com essa ideia aqui, de diferença de pressão, tá bom? Lembrando das unidades de medida, né? A densidade está em metros por segundo ao quadrado, então a gravidade, né? Então a densidade obrigatoriamente tem que estar em quilogramas por metro cúbico. O seu desnível aqui tem que estar em metros, a sua pressão vai estar em Pascal ou newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa, tá bom? E aí tem uma observação aqui para a gente finalizar, que é o paradoxo hidrostático. Gente, muito legal essa ideia. O que é o paradoxo hidrostático? De forma geral, esse paradoxo diz que a força e a pressão que um ponto sente não depende nem do formato do recipiente e muito menos do líquido que está dentro do recipiente. Por quê, gente? Se eu tenho aqui, ó, esse recipiente é cilíndrico, esse recipiente aqui é, sei lá, parece um trapézio, esse outro recipiente aqui, ele tem uma base triangular, mas todos eles, ó, eu tenho a mesma altura, eu tenho a mesma coluna de líquido. Então, contando que seja o mesmo líquido nos três, a pressão que eu vou ter aqui vai ser igual nos três. Se eu pegar aqui esse ponto como referência, ó, ponto A, ponto B e ponto C, a altura de A é igual à altura de B, que é igual à altura de C. O líquido que está nesse primeiro pote 1 é igual ao líquido do pote 2 e do 3. Então, a densidade de 1 é igual à densidade de 2, que é igual à densidade de 3. Então, se eu tenho a mesma densidade, tenho a mesma altura, esse PO aqui seria a minha pressão atmosférica. É a mesma em todos, né? 1 atm para todo mundo aqui. Então, obrigatoriamente, a pressão do ponto do recipiente 1 é igual à pressão do recipiente 2, que é igual à pressão do 3. Ou seja, a pressão que o ponto A sofre é igual à pressão que o ponto B sofre, que é igual à pressão que o ponto C sofre. Ah, como que eu poderia fazer para que esse paradoxo não fosse válido? Se eu mudasse o líquido. Se eu mudo o líquido aqui, eu não consigo mais fazer essa relação, porque aí eu alterei a densidade. Aí alguém vai ter densidade diferente, então provavelmente se ele tiver uma densidade maior, ele vai ter uma pressão maior. Se tiver uma densidade menor, vai ter uma pressão menor. E tem a altura também, né? Se eu boto alguém com mais água e o outro com menos mercúrio,
Então, quem tem uma profundidade maior, talvez tenha uma pressão maior, depende da densidade. Então, se eu estou trabalhando com o mesmo líquido e pontos que estejam à mesma altura, eu posso afirmar que a força e a pressão vão ser iguais e que elas não dependem nem do líquido que está aqui dentro e muito menos do formato do recipiente onde esse líquido está acondicionado, ok? Pessoal, é isso. O objetivo dessa aula era falar um pouquinho sobre pressão, seja ela pressão geral, pressão hidrostática. Falamos um pouquinho também sobre densidade, né? O conceito, aplicações e afins, tá? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!